Pois bem, são exatamente 10 horas, nós temos na sala 34 pessoas, e esse número certamente ainda vai crescer, então nós vamos dar início à nossa segunda plenária, na verdade a terceira, porque considero aquela posse também uma plenária, na medida em que, na nossa maneira de ver, plenária é coisa plena, é ampla. A plenária tem por finalidade reunir, para além da executiva, para além da diretoria plena, para além dos eméritos, para além do Conselho Fiscal e dos conselhos da Casa, nós sempre faremos convites, de modo que a plenária é a forma de a gente se encontrar. Tradicionalmente, a Asseminas fazia a sua plenária mensal. Nós estamos no mês de maio, nosso mandato começou em janeiro, nós estamos fazendo a terceira, a posse, aquela da Lei de Proteção de Dados, e a de hoje, em tudo especial, eu diria especialíssima. Mas vou propor na próxima reunião da diretoria que nós voltemos a fazer as nossas plenárias de modo mais próximas umas das outras, e nós procuraremos fazê-la de maneira mista, né? Assim que a pandemia permitir, fazendo de maneira mista significa o seguinte: com o telão lá na Asseminas, nós teremos a participação presencial e a participação também pela via virtual. Pois bem... Boa ideia, presidente, muito boa ideia. Então, veja bem, irá para a executiva, mas já conta com o apoio do nosso vice-presidente Navarro, o que é muito bom. Vejam bem, 10 são os projetos que estão em andamento. São 18 conselhos, todos vivamente operadores, e 10 grupos de trabalho, porque nos temas específicos, nas ações específicas, o modelo grupo de trabalho nos pareceu mais dinâmico. Todos os grupos de trabalho, que são 10, estão trabalhando, mas 2 deles são absolutamente genuínos. Onde é que estão os grupos genuínos? O primeiro deles, que nasceu com o nome de BH 24 Horas, e eu fiquei muito feliz, porque a primeira coisa que se fez, que o grupo de trabalho fez, foi reprovar o nome, com inteira razão. O nome BH 24 Horas nasceu de um susto, de um momento da posse, com o prefeito Elias Calil fechando mais uma vez os estabelecimentos. À falta de resposta, nós respondemos imediatamente aos nossos associados: vamos levantar o projeto BH 24 Horas, BH Vertical, fechamento nunca mais. Este é um nome perigoso, porque é um nome político, é um nome datado, é um nome que alimenta um mal no Brasil, do nós contra eles, vermelho de um lado, verde e amarelo do outro, e isto não nos interessa. O que nos interessa é uma sociedade funcionando no seu dinamismo próprio, na sua harmonia necessária, enfim, empresários fazendo empresa. É isto que interessa. Portanto, o nome novo deste projeto é Belo Horizonte Sempre Viva, cidade metropolitana e humanizada. Desse trabalho vai resultar um modelo de funcionamento de uma metrópole, tratando ou orientando, indicando vetores e retores para a segurança, para a mobilidade, para a educação. Por que é que o comércio e a indústria, principalmente o comércio, tem que funcionar de 8 às 6 para entupir o metrô? Por que é que não se pode distribuir melhor esses fazeres diários das atividades humanas? É preciso mudar um único artigo na CLT, algo dizente que o preço da hora, o preço do trabalho noturno é igual ao preço do trabalho diurno. É claro, sem conspurcar direitos naturais, como, por exemplo, da insalubridade. O grande êxito, primeiro deles, depois da mudança do nome,
foi na nossa conversa com a Polícia Militar. A gente queria saber como que encarece o trabalho de policiamento fora do horário do dia. Os dois coronéis, agora eu me esqueço o nome, mas a turma aí pode me ajudar, o que saía, o que entrava, com um sorriso nos lábios, disseram exatamente o seguinte às Seminas: esse problema da segurança não custa um centavo a mais, porque a polícia é mais cara e mais trabalha no período noturno. E respondeu brincando e dizendo uma grande verdade: de manhã, doutores, os vagabundos estão dormindo. Mas não quero falar sobre o projeto, este que reputo singular, de Belo Horizonte, Belo Horizonte sempre viva, cidade metropolitana e humanizada. Eu quero falar do outro projeto, objeto desta plenária, que corresponde exatamente ao lançamento do outro grupo de trabalho, seguramente o mais importante de todos, grupo de trabalho para trabalhar em prol do Brasil uma reforma tributária. Se Belo Horizonte sempre viva olha para nós próprios, a cidade que moramos e a metrópole que queremos, a reforma tributária diz respeito ao dia a dia do homem da produção, ao dia a dia do empresário. E nós descobrimos que a sociedade se divide em duas metades. Numa metade está o Estado, estão os agentes públicos, estão as autoridades, estão exatamente os fariseus, estão exatamente os que cobram tributo e, mais grave, os que dele tiram proveito. Na outra metade estamos nós, os comuns, o cidadão da planície, o que dá emprego, o que recolhe imposto, o que recebe o fiscal e inexoravelmente é multado, porque se ele não tem uma obrigação principal devida, ele tem uma obrigação acessória devida. Se ele não tem uma obrigação principal e uma obrigação acessória, a gente arranja uma multa para não perder a caminhada. E se ele tiver todo certinho, eu acho que ele recebe uma multa por ser diferente dos demais. Com essa introdução, eu quero dizer que o grupo que vai cuidar da reforma tributária precisava de uma presidência de honra. Aí fomos buscar um dos melhores currículos que o Brasil tem na área, o melhor de todos em Minas Gerais, que é a professora Isabel Derzi, e, já trabalhando na conformação desse grupo de trabalho, que é necessariamente um grupo maior, sugerimos, mas apenas sugerimos, porque a partir de agora, sob a presidência de Isabel, que fará para nós a palestra magna, ela e o grupo dela é que dirá por onde devemos caminhar, nós gostaríamos de que, tomado fosse ou tomado seja, cada um dos projetos de reforma tributária que o Brasil já conhece, são vários, todos eles ou natimortos ou abandonados. É preciso dizer exatamente no regime de competência o que é que a sociedade produtora e pagadora de imposto pretende como reforma tributária que presumo ampla, que desejo de verdade, na instância federal. Da mesma forma, na instância estadual. Na instância estadual, sugiro e proponho que tomemos por paradigma o Estado de Minas Gerais. E na esfera municipal, que proponho tomemos por paradigma o município de Belo Horizonte. Além da parafiscalidade, que não é pouca coisa, é fundo de garantia e vários quejandos. Chamou-me a atenção o nosso vice-presidente, que, ao que parece, já está na tela, Carlos Alberto de Oliveira, que talvez não devêssemos ter apenas um grupo de juristas. Portanto, agregamos na conformação desse grupo de trabalho os indicados que o Carlos Alberto nos mandou, nos encaminhou os nomes, que são economistas, administradores e contadores, porque é no amálgama destas ciências que nós, de fato, analisando projetos frustrados
deles tirando o melhor, poderemos oferecer ao Brasil uma ideia de um projeto de reforma tributária de verdade. Portanto, a relevância e a autoridade deste trabalho e deste grupo está em que, agora, mais uma vez fazendo história, não é a Seminas para si, não é a Seminas para a metropolitana de Belo Horizonte, é a Seminas para o Brasil. Registro que, em momentos históricos, a Seminas foi do tamanho do Brasil, quando ela trabalhou em prol da Uzi Minas, quando ela trabalhou em prol da Fiat, quando ela trabalhou em prol do Triângulo, que continuou mineiro, quando ela trabalhou em prol da internacionalização do aeroporto de Confins. Agora, é do nosso desejo, professora Misabel, que este grupo de trabalho conceba algo cuja originalidade esteja em recolher as originalidades de tantos projetos frustrados que o Brasil já viu tratando de reforma tributária. Com a palavra, a nossa professora e sempre mestre, Misabel Dese. Bom, muito obrigada, professor Anchieta. É uma honra estar aqui a lhes falar neste grupo de reforma tributária. Já nos foi adiantado que existem vários projetos de reforma constitucional ou legal tributária no Congresso. Alguns são mais conhecidos ou apoiados e frustrados, como a PEC 45, por exemplo, é um projeto bem amplo, com a unificação dos impostos e contribuições sobre o consumo. A PEC 110 no Senado é um pouco mais ampla. A PEC 144, a A110, denominada Simplifica Já, dos municípios. E, finalmente, o projeto de lei 3887, de 2020, único originário do governo federal, que institui a CBS, Unificação das Contribuições Federais, PIS, PASEP, COFINS. As promessas que todos esses projetos fazem: simplificação do sistema tributário por meio de uma unificação, maior ou menor, de tributos incidentes sobre o consumo. Às vezes se ultrapassa esse limite, mas de forma radical, na PEC 45. Resultado: o único projeto que justifica o nome no sentido de simplificação é o projeto dos municípios, intitulado Simplifica Já. Ele, de fato, simplifica, embora seja ainda ofensivo à autonomia dos Estados federados. Os demais, sobretudo a PEC 45 e a 110, sofrerão longos períodos de transição, de 5 a 10 anos, durante os quais vigorarão dois sistemas jurídicos diferentes ao mesmo tempo. O atual, vigente, dito complicadíssimo, e o novo proposto. Haverá, assim, mais e não menos complicação, sem nenhuma garantia de bons resultados, presidente, em época de pandemia, insegurança e altos riscos. O projeto da CBS federal, depois do Simplifica Já, é aquele que menos complica, exatamente porque se limita ao exercício da competência federal. Trata-se de projeto de lei ordinária que, apesar dos vários defeitos nele obrigados, e que podem ser corrigidos, em especial as altas alíquotas incidentes sobre serviços, causará menor ofensa à segurança e ao federalismo. Quero lembrar aos senhores que uma grande simplificação poderia ser realizada sem mudanças tão radicais, estruturais e complicadoras, por meio da legislação infraconstitucional, ou seja, por meio de redução de obrigações acessórias e procedimentos, multas e penalidades. Então, não nos interessa, nesse momento da palestra, comentar cada um desses projetos. Seria tedioso e inadequado, presidente.
Em face desse quadro temerário, de insistentes projetos de reforma, mesmo em ambiente de crise sanitária e econômica, criou-se esta tão ilustre comissão, obra do nosso caríssimo, inteligente professor Anchieta da Silva, presidente desta ilustríssima associação. E saúdo o nosso presidente com todo respeito e maior admiração, para oferecer estudos, esta comissão, de orientação e, pelo menos, de atenuação dos efeitos tributários agravados na hora presente. Saúdo ainda os componentes e notáveis professores, economistas, juristas, administradores e profissionais de contabilidade integrantes desta comissão. Manifesto-lhes desde já meu reconhecimento, nosso reconhecimento, não é, presidente, por sua colaboração, préstimos e generosidade extrema. Cumprimento ainda a todos que nos assistem. Realcemos os principais pontos que, a meu sentir, deveriam ser buscados e considerados em qualquer projeto, em qualquer discussão, em nossas críticas aos projetos já formulados, ou como norte de propostas a formular. Adianto-lhes que tais pontos comuns destinam-se a desenvolver um bom ambiente de negócios, apesar de tudo, a conduzir investimentos e a facilitar a capitalização das empresas. Citemos esses apenas 5 pontos que pretendo desenvolver. O primeiro, recuperar a confiança, a segurança, a previsibilidade e a liberdade de empreender. O federalismo pode e deve servir a esses propósitos. Segundo ponto, que resulta do exercício dessa liberdade política. Parece-nos que proibir qualquer benefício, incentivo ou renúncia tributária, como quer a PEC 45, provoca descapitalização das empresas, força a bancarização com o pagamento de juros ainda altos aos bancos. Terceiro, usar a força do Estado em defesa das empresas e dos investimentos, ou seja, a seu favor. Eu só advogo contra fisco. Federal, estadual, municipal. Há fiscos, estou advogando, mas tenho consciência absoluta de que o capital não vive bem sem Estado. O Estado é necessário não só para atender aqueles que são excluídos e carentes, mas, sobretudo, para garantir concorrência e livre competição em economia de mercado. Por isso criamos CAD. O capital precisa de Estado, porque a regra é a empresa maior engole sempre a menor. E as transnacionais certamente engolirão as nacionais. Então, o Estado deve proteger e devemos usar isto, como fazem os Estados Unidos da América, em favor de nossas empresas. Quarto, resistir a adesões impensadas a grandes organizações internacionais como a OCDE, sem observação das peculiaridades nacionais, jurídicas, econômicas e políticas. Quinto, os investimentos não se sujeitam apenas às condições de segurança e confiança. Dependem ainda da demanda de consumidores e, portanto, da redistribuição da renda. A pobreza extrema limita a riqueza. Então, passemos, então, a uma rápida consideração de cada um desses pontos. Primeiro, recuperar a confiança, isso é básico. A segurança, a previsibilidade e a liberdade de empreender. O federalismo pode e deve servir a esses propósitos. E não existe no sistema jurídico brasileiro
um corte, uma solução de continuidade entre democracia, Estado de Direito, federalismo e construção dos direitos e garantias sociais fundamentais. Ninguém deixa de reconhecer que é possível haver Estado na forma unitária, como, por exemplo, na França e na Itália, Estado que seja também uma democracia. Mas em países de democracia intermitente, como é o caso do Brasil e da Alemanha, por exemplo, a federação é um modo de organizar o Estado que, em si, é essencialmente poder, distribuindo o poder pelo território nacional para garantir a liberdade, para dificultar o retorno do autoritarismo. Como dizia Madison, em Os Federalistas, há 200 anos, o federalismo, aspas, é uma forma de distribuição do poder para garantir a liberdade. E como disseram os alemães, logo depois da Segunda Grande Guerra, ao optarem pela forma federativa de Estado, depois de terem experimentado o totalitarismo no Terceiro Reich, para garantir a liberdade já não basta a clássica divisão horizontal de poderes entre legislativo, executivo e judiciário. Além dessa divisão, é necessário ainda distribuir o poder, diluí-lo em todo o território nacional. Mas não apenas isto, não apenas a visão tradicional de liberdade, de divisão do poder ou de autonomias convivendo no federalismo. Uma nova corrente inovadora nos Estados Unidos, por exemplo, é liderada pela professora Heather Gerken, diretora da Faculdade Yale, e explica ela a relação entre a federação e os estados como negociada, interativa, não cooperativa e difícil de prever. Federalismo deve ser, diz ela, federalismo de resistência para garantir a cooperação, a liberdade e o próprio federalismo. Essa corrente cresceu muito quando o presidente Trump tomou posse. Mesmo aqueles que não eram tão federalistas nos Estados Unidos começaram a prestigiar essa corrente federalista. Porque os grandes direitos fundamentais, como direito à vida, segurança pública, educação e a saúde, são serviços públicos e atribuídos aos estados e à União concorrentemente. A União não tem capacidade de gestão e de execução para estar presente no último posto de saúde, para estar presente no mais longínquo grupo escolar, rural ou urbano. Tanto aqui como nos Estados Unidos, diz Heather Gerken, os estados e as entidades locais cumprem funções nacionais de concretização dos direitos e garantias fundamentais. A liberdade política é da essência do federalismo e propicia a liberdade de iniciativa. E o que isso tem a ver com os associados desta importante associação? A liberdade política não se escolhe, não se resolve apenas com mera escolha de alíquotas, de forma gravemente limitada, como se propõe na PEC 45, por exemplo. Isso não corresponde àquilo que se espera de uma federação, ou seja, autonomia como liberdade de escolha, possibilidade de escolha das políticas tributárias, quanto à incidência, base de cálculo, regime de tributação, incentivos, etc. Uma reforma tributária de simplificação radical dificulta a audiência das empresas. O que seria mais fácil? Pergunto-lhes. Convencer o senhor governador ou prefeito de uma necessidade básica para o seu setor econômico ou tentar convencer, no concerto nacional, o presidente da República, o ministro da Economia ou o Congresso Nacional? A simplificação radical somente beneficia, sim, ela beneficia as grandes empresas, que, aliás, financiaram a PEC 45, como o Banco Itaú, por exemplo. Quem não for banco,
não se aventure. Como diz o doutor Everardo Maciel, a PEC 45 tem uma agenda oculta. Somente se estivéssemos em um país federativo de política conjunta, como no modelo alemão, com seu Conselho Federal, composto de representantes diretos dos estados, é que poderíamos pensar nisto. E há diversas outras soluções pelo mundo que conciliam perfeitamente simplificação com federalismo. Como consequência disso aí, dizemos que liberdade política e mais acesso à participação política empresarial, o que é absolutamente lícito em vários parlamentos, federal, estadual e municipal, em vez da concentração em um ponto só na União, é aquilo que resulta do exercício dessa liberdade política. Segundo ponto, advém do exercício desta própria liberdade política proibir qualquer benefício, incentivo ou renúncia tributária, repetimos, provoca descapitalização das empresas em um contexto de juros ainda altos e força a bancarização com o pagamento desses juros altos. As vantagens prometidas nas novas propostas que correm no Congresso seriam a criação de um IVA com não cumulatividade plena de crédito financeiro e, por outro lado, o corte radical de qualquer renúncia ou incentivo fiscal. 2, a arrecadação do ICMS nessas propostas se daria nas operações interestaduais, correndo o imposto para o estado do destino. Mas tudo isso, senhores, poderia ser alcançado sem tais mudanças radicais e tais prejuízos. Basta para isso, ainda hoje, agora, que o Senado Federal reduza as alíquotas do estado de origem, enquanto vai ele elevando gradativamente aquelas do estado de destino no ritmo possível. Essa é uma reforma que o Senado Federal, representante dos estados, poderá ou poderia fazer sozinho. Isso porque somente resoluções do Senado Federal podem fixar as alíquotas do ICMS nas operações interestaduais, segundo a Constituição brasileira. Não é necessário fazer mais nada. 2, em relação à não cumulatividade, é urgente realmente reduzir a cumulatividade residual dos impostos sobre o consumo em nosso país. Nossas empresas, as suas associadas, são verdadeiras sobreviventes. E vão perder sempre, já estão perdendo, são perdedoras em relação às europeias ou norte-americanas. O que significa isso? Bastaria que lei complementar introduzisse para valer a não cumulatividade de forma ampla, como prometem os autores da PEC 45 e 110. Para isso, não seria necessário alterar a Constituição, porque, não sei se os senhores sabem, estes projetos não alteram a Constituição no que tange a não cumulatividade. Repetem a redação original, atual, vigente, de forma idêntica. E prometem, nas leis complementares, criar uma não cumulatividade ampla. Então, ela poderia ser feita já agora, de plano, por uma lei complementar. Se há boa-fé e honestidade política, basta consagrar a não cumulatividade ampla, financeira e lei complementar, ainda que se faça com período de transição. Não se pode, portanto, no entanto, perder o contexto fático de que partimos, a profunda desigualdade entre grupos, classes e regiões. O sistema tributário é regressivo, forte em tributos sobre o consumo, os investimentos sociais e econômicos resultam de endividamento do Estado. Tudo convivendo com uma prática nacional de longa data, pagar juros elevados
em paralelo. Houve, durante esses anos todos, com juros estratosféricos, não sei se os senhores se lembram, que a taxa Selic chegou a 30% ao ano, houve entre nós, no entanto, alguns pontos de respiração, de alívio, de compensação, que foram exatamente os incentivos fiscais. Financiamento de investimentos nacionais e programas sociais, pois o Brasil parece não ter capital próprio suficiente, nós vivemos ainda de importação de capital. Esse financiamento foi feito por meio de endividamento do Estado brasileiro, em um quadro de juros muito elevados. Então, essa desigualdade social forte, um sistema tributário regressivo com juros altos. O estímulo e a força do mercado financeiro são notáveis no contexto. A União, para estimular o investimento ou para executar programas sociais compensatórios com que atenuar a miséria e a desigualdade, ou faz ou fez, sobretudo com endividamento, ou seja, com subsídios pagos pela União aos bancos. Em todos os programas, programa Safra, do agronegócio, Minha Casa Minha Vida, FIES, até Bolsa Família, a diferença entre os juros de mercado altos e os juros cobrados das empresas investidoras é subsidiada pela União com endividamento do Estado. Dá-se um ciclo de juros que é intocável. Todos os governos de qualquer partido, de qualquer cor, não os atingem. São intocáveis. Bom, as operações, né, compromissadas devem ser legalizadas com a aprovação do projeto de lei 3877/20. Mas não vamos nos deter neste ponto. Queremos realçar apenas as soluções que poderiam ter capitalizado nossas empresas e corrigido parcialmente as graves desigualdades sociais. Seriam os investimentos incentivados. A Constituição expressamente autoriza uma série de incentivos ao desenvolvimento, com a clássica Zona Franca de Manaus, artigos 40, 92, 92A da Constituição, a correção pela União das grandes desigualdades regionais e setoriais, e, finalmente, os incentivos e benefícios tributários e fiscais no ICMS dos estados também estão previstos, desde que com a anuência de todos os demais estados no CONFAS. A Constituição da República sempre admitiu, na sua origem, a renúncia fiscal, a correção de desequilíbrios socioeconômicos regionais, a autonomia dos estados federais, desde que seus benefícios fossem conduzidos e concedidos com a anuência dos demais estados. Tal solução benéfica, que capitaliza as empresas e evita o seu endividamento, envolve, portanto, larga faixa de incentivos para investimentos, renúncia fiscal, outorga de créditos presumidos, parcela estatal na parceria público-privada, incentivos quer federais, estaduais ou municipais. Mas, atenção, os lucros resultantes de tais investimentos incentivados, diz a lei, são intributáveis pelo imposto de renda, pela contribuição social sobre o lucro líquido, se, e somente se, não forem distribuídos. Essa foi uma forma de manter aqui no país o próprio capital. Sempre foi assim, inclusive na Zona Franca de Manaus. Lá não é um território livre para incentivar, inclusive empresas estrangeiras que venham para cá, e depois remeter esse dinheiro à custa da renúncia fiscal dos brasileiros para a matriz de origem. Não. Os lucros incentivados, se forem distribuídos, acarretam a perda do incentivo e a incidência do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro líquido. O nosso legislador não é irresponsável como se preconiza por aí. É porque há outros objetivos dentro desta lógica.
Apesar da discussão jurídica, hoje, esta matéria está pacificada na Lei 12.973 de 2014, artigo 30, que proíbe a incidência do imposto sobre a renda sobre os lucros incentivados. Todo lucro advindo de incentivos fiscais, mesmo ICMS, é intributável pelo imposto de renda, se, e somente se, não forem distribuídos. Devem ser contabilizados à parte. Os senhores contabilistas ou profissionais da contabilidade presente sabem disso, como reserva de lucros, incentivos. Diz a lei. Faltou fiscalização adequada entre nós? Pode ser, mas não apenas isso. Ainda no regime militar, a Lei Complementar 24/75, que regula os convênios do ICMS, não exigia, além da aprovação unânime dos estados, a lei, ou seja, a ratificação pela Assembleia Legislativa ou decreto legislativo desses benefícios. Essa quebra da legalidade, a nosso ver, como à época salientaram muitos juristas, Geraldo Ataliba, o maior deles, à frente, era grave e ofensiva ao Estado de Direito. Com razão, não se pode quebrar o princípio tão relevante da legalidade. O ICMS passou a ser manipulado, regulado, renunciado por atos administrativos do Executivo em singelos decretos, porque o CONFAS é formado por esses mesmos executivos que depois se autoaprovam. Em pouco tempo, instalou-se uma guerra fiscal entre estados. Como bem mencionava meu sócio e colega Sacha Calmon, o ICMS é um fora da lei, é um tributo bandido e clandestino. Essa é a verdade. Por isso que ele se transformou no que transformou. Tudo porque nós abrimos mão da lei. Isso não se faz. Para a manutenção dos benefícios que eu preconizo, além da aprovação pelo CONFAS, é necessário garantir e exigir lei, pois somente assim toda renúncia fiscal, regimes e benefícios especiais ganharão publicidade e transparência. Cada uma das suas empresas e cada um dos seus associados pode saber o que o seu concorrente tem. Isso é dever, é transparente, nada de benefício debaixo da mesa. Isso é nicho obscuro que deve ser repelido, mas foi isso que nós fizemos. Então, os senhores empresários têm medo disso? Voltem, garantam os seus benefícios dentro da lei e saberão de tudo, porque as leis necessariamente têm que ser, ou decretos legislativos, publicadas e conhecidas. A segunda dessas soluções tradicionalmente tentadas entre nós, por mais de 60 anos, o Brasil foi pioneiro na América Latina. Depois da França, foi o segundo país do mundo a introduzir a não cumulatividade. Então, está na modernização dos tributos incidentes sobre o consumo por meio da não cumulatividade, o IVA, cujo modelo nós já conhecemos muito, muito antes. O IVA, quando bem compreendido e aplicado, em si mesmo é promotor de capitalização das empresas, pelo menos não deixa que elas se descapitalizem. Alguns consideram o IVA um grande benefício fiscal. Então, eu vou traçar rapidamente quais as diferenças entre o ICMS, o PIS/COFINS e o IVA europeu. Preciso ter uma ideia da distância entre as empresas nossas do Brasil e as outras empresas que estão competindo com as nossas empresas nacionais. Primeira diferença, a dedução dos créditos relativos à compra de bens do ativo permanente é lenta no Brasil, dando-se em 48 meses no ICMS, ou num prazo um pouco menor ou maior no PIS/COFINS, em vez da dedução imediata dos europeus ou da não incidência dos norte-americanos no sales tax.
Em uma implantação empresarial ou ampliação dos negócios na Europa, somente os créditos havidos com aquisição de maquinário, por exemplo, pode deixar a empresa sem recolher o IVA pelas saídas por meses ou mais de ano, automaticamente. No Brasil, quando as empresas querem se equipar e expandir, devem pleitear o favor, por favor, do Estado, como benesse, Estado que poderá ou não concedê-la. Na Europa, isso não é favor, mas isso é natural à técnica do imposto. 2, igualmente lentíssimo é o pagamento dos créditos havidos e acumulados na exportação, em contraste com países na Europa, por exemplo, em que são honrados em brevíssimo espaço de tempo. Na França, o tempo gasto é de 30 dias contados da data da apresentação do pedido. Então, não dá para comparar. Terceiro, no Brasil, temos o problema das antecipações. O fisco brasileiro é viciado em antecipação. Arrecadação de fontes, substituição tributária para frente, DIFAL nas operações interestaduais, no recolhimento de todos os tributos. Apenas o exemplo de como se faz na França nas importações com IVA. Procura-se não descapitalizar as empresas. Então, se a França importa da Alemanha, o IVA devido na importação é meramente escriturado, tá? Em seguida, ele é convertido em crédito, claro, porque ele é um crédito a ser abatido na próxima operação de saída. E aí, quando surge a saída, ele vai ser ali, na venda interna, compensado, e a empresa somente vai recolher a diferença entre o IVA pago na importação, que vira crédito, e o IVA devido pela saída. Ela nunca se descapitaliza. Aqui no Brasil, até no default, a diferença é impressionante como nós fazemos questão de sangrar. Isso tem que ser atingido diretamente. Em resumo, as empresas europeias são muito mais capitalizadas do que as nossas. E o IVA onera muito menos a produção e o comércio lá do que aqui. Assim, os benefícios fiscais entre nós prestaram um serviço. Capitalizaram as empresas nacionais e reduziram as diferenças em relação ao tratamento tributário dado em outros países. Fizeram isso, porém, da forma errada, como vimos. E tudo escondido, tudo debaixo do pano. Um não sabe que o outro tem. Na verdadeira guerra fiscal. Não estamos a defender a prática da ilicitude, como ocorreu na guerra fiscal, mas chamando atenção para o fato de que muitos dos denominados benefícios fiscais concedidos pelos Estados Federados no Brasil são singelas medidas inerentes à não cumulatividade do imposto sobre o consumo em outros países, lá estando na rotina comum do IVA. Nós queremos é isso. Com tal mentalidade nacional, não há a menor chance de o Brasil concorrer em igualdade de condições tributárias com empresas estrangeiras, enquanto elas, as empresas, pela própria natureza do IVA, sem dever nenhum favor ao governante, se capitalizam na Europa e se expandem aqui, ou elas obtêm favores, às vezes clandestinamente, junto aos senhores governadores, ou então, sem essa possibilidade de incentivo, nossas empresas se endividam, pagando juros altos, mais elevados. Ou ainda, se tiverem sorte, entrem em algum programa bancado pelo governo federal, que vai dar subsídios, endividando a nós, por meio de subsídios aos juros. E o círculo vicioso continua. Sendo assim, os projetos apresentados de unificação radical
alíquotas fixas, eliminação radical de qualquer benefício fiscal, somente seria aceitável se estivéssemos no mesmo ambiente do que nossos concorrentes. Aceitamos, mas eu quero juros bancários de 1% ao ano. Não quero pedir para ninguém. Juros bancários de 1% ao ano ou negativos, viu, doutor Dalmar? Vamos para o juro negativo, ok? 2, um IVA que seja em si mesmo verdadeiro benefício fiscal e que não descapitalize a empresa, não descapitalize o associado da associação comercial. Mas atenção, tudo isso se pode alcançar sem nenhuma alteração na Constituição. Nenhuma. E mais, como propôs agora o Executivo no projeto de lei ordinária 3887/2020, ao unificar o PIS, PASEP e a COFINS em uma contribuição de bens e serviços, em obediência à jurisprudência da Corte Suprema, que fez uma pequena mini-reforma e excelente reforma tributária, só demorou 20 anos, esse projeto retira da base de cálculo da contribuição sobre bens e serviços, essa contribuição proposta, o IPI, o ICMS e o ISS, tal como constam das respectivas notas fiscais de aquisição, ou seja, o destacado. Isso é muito importante, né? Porque nossa cumulatividade não é apenas dentro de cada tributo. Nós sabemos que no Brasil um incide sobre o outro. Então, o IPI está embutido economicamente no ICMS. Se uma empresa ou uma indústria contrata serviço, um serviço qualquer, ele não tem crédito. Então, economicamente, nós temos tributos que se superpondo sobre outros. Terceiro, usar a força do Estado em defesa das empresas e dos investimentos, ou seja, a seu favor. Repito, o capital não vive bem sem o Estado. Nós precisamos de Estado consciente, inteligente, que saiba disso, quer no âmbito doméstico, quer no externo, em economia de mercado, em que a concorrência é fundamental. Para isso, é necessário submeter as empresas nacionais às mesmas fórmulas de capitalização inerentes ao IVA. Eu acabei de citar várias hipóteses em que nós estamos perdendo rapidamente o passo e já estamos nessa derrota há anos e anos. E a mesma fórmula deve ser aplicada ao imposto sobre a renda. Então, ou seja, nos impostos sobre o consumo, não cumulatividade ampla, abandono de técnicas que oneram as próprias empresas, tornando a nossa produção e o nosso comércio de bens muito caros. Com juros baixos, temos que trabalhar. Doutor Dalmar, o senhor é responsável por isso. Nós temos que trabalhar com juros negativos para capitalizar as nossas empresas, especialmente em época de pandemia. 2, incentivos fiscais e transformação dos tributos não cumulativos em verdadeiros benefícios fiscais, como fazem o IVA europeu, mas mediante lei. Nada de nicho obscuro, em que seu concorrente, seu competidor, te mata. Sem você saber, isso pode existir no nosso país. 3, redução do imposto de renda mínimo, que é muito pesada entre nós. O que é isso? A questão de... já escrevemos sobre esse assunto há vários anos. Isso é antigo entre nós, isso existe há 20 anos. No Brasil, existe a malfadada compensação dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, limitada a 30% do lucro, o que é do lucro do exercício vindouro, o que é muito rigoroso e injusto. Quanto maiores os prejuízos e menores os lucros dos exercícios vindouros, mais lentidão haverá para a dedução desses prejuízos.
Então, se nós temos um prejuízo acumulado de 100 e um lucro posterior, né, de 30% de 30, é a única coisa que admitirá uma dedução, viu? Aí, até o direito comercial que se arrepia, porque o direito comercial proíbe distribuição de dividendos sem a dedução dos prejuízos. Isso é regra básica, porque isso não é renda, prejuízo não é renda. Pois bem, no atual contexto mundial da pandemia, as nações desenvolvidas, nós estamos falando da última novidade, a União Europeia, tem tomado iniciativas no sentido de capitalizar as empresas. E isso não se dá apenas por meio de transferências diretas de recursos ou financiamentos, mas também por meio de alterações na legislação tributária. Em matéria de imposto de renda, por exemplo, a União Europeia tem sugerido a possibilidade de dedução retroativa das deduções acumuladas de prejuízo fiscal, portanto, dedução para trás. Fenômeno que o Brasil nunca conheceu e nunca autorizou, de modo que haja reface o balanço anterior. Isso é para enfrentar a pandemia. Então, vejam bem, a empresa vinha dando lucro. Na época da pandemia, ela começa a marcar prejuízo. O que a União Europeia está sugerindo? Dedução desses prejuízos para trás. Reface o balanço anterior, ou refazem-se os balanços anteriores, não sei se por 1 ano, 2 anos, que registravam lucros, compensando-se os prejuízos auferidos em razão da pandemia. Assim, esses lucros anteriores serão zerados. E aí as empresas adquirem um crédito contra o Estado, porque elas pagaram o imposto de renda nesses exercícios. E elas, então, solicitam ao Estado a devolução do imposto de renda que pagaram em relação àqueles períodos, capitalizando-se. Essa é a sugestão atual. Agora, a Europa e os Estados Unidos sempre usaram isso. Em época de pandemia, não. Numa época normal. Só pararam com isso a partir de 2018, 2019, começou com a reforma Trump. São empresas muito capitalizadas, né? Esse tema é muito interessante, por isso mesmo, Fernando Moura e eu publicamos um livrinho relativo ao assunto, chamado O Imposto de Renda Mínimo. Assim é designado porque você paga imposto de renda mesmo em cima de prejuízo, sem renda alguma. Daí o nome, não fui eu que inventei esse nome. Os Estados Unidos se referem a essa trava. Cada país tem um limite, 30%, 80% para dedução desses prejuízos de imposto de renda mínimo. A Alemanha chama de imposto de renda mínimo. Por isso mesmo, Fernando Moura e eu publicamos esse livrinho, O Imposto de Renda Mínimo e a Tributação dos Lucros e Dividendos. Quarto, é preciso resistir a adesões impensadas de grandes organizações internacionais, a OCDE, por exemplo, sem observação das peculiaridades nacionais, jurídicas, econômicas e políticas. Os países desenvolvidos sempre tiveram uma meta: combater os paraísos fiscais, porque com o capital móvel, a economia mundializada, há uma tendência do capital para se deslocar para os paraísos fiscais, propondo cláusula geral anti-elisiva, etc., né? Mas o Brasil não é paraíso fiscal. Nós não estamos em nenhum paraíso fiscal para sairmos aí aderindo a qualquer sugestão, ainda que da OCDE, exemplificando as diferenças para animar um pouquinho esse ambiente. Vejam bem, doutor Tarcísio, aquilo que se faz como certa piada nos Estados Unidos e que mostra a diferença entre um sistema e outro, quer dizer, sempre o sistema deles e o nosso. 3 regras para que uma pessoa física passe a vida sem pagar imposto sobre a renda, embora ficando cada vez mais rico.
com suas participações acionárias. Esse cidadão tem que fazer o quê? Save, poupe, borrow, tome dinheiro emprestado e depois die, morra. Essas 3 regras. O oposto, exatamente o que se dá no Brasil. Save. Que isso? Don't save. Você vai perder a oportunidade de distribuir seus lucros e dividendos sem imposto? Não, deixa de ser burro. Então, é don't save. Segundo, nos Estados Unidos, borrow, aqui, don't borrow. Que isso? Juros altíssimos. Você vai morrer, você vai entrar na falência e morrer falido. Terceiro, Estados Unidos, die. Brasil, don't die. Por quê? Nós inventamos aqui algo absurdo. O conceito de realização do ganho de capital, não por alienação, que é a realização comum e ordinária, por meio da morte. Então, cada um de nós, quando morrer, realiza o ganho de capital. E, como você já morreu, você está o quê? Com uma dívida. Essa dívida passa aos seus descendentes. A maluquice brasileira chegou aí e estacionou. Isso nós temos que combater, porque isso, inclusive, estressa a base de cálculo do imposto estadual sobre heranças e doações. Depois, a retenção de fonte, que nós praticamos e pode nos servir agora. Acho muito interessante e necessária a leitura de artigo escrito por Ludmila Monteiro de Oliveira, que integra a nossa comissão, está aqui presente, e Tarcísio Magalhães, que é especializadíssimo nesse assunto, professor lá da Bélgica, sobre a tributação, isso é a última questão, né, dos lucros extraordinários no Brasil. Esse artigo se chama exatamente assim, da guerra à pandemia e além. O trabalho enfrenta os desafios da tributação da economia digital, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google e Microsoft, siglas como FAANG, FANG, GAFAM ou GAFA. O projeto OCDE cria a ideia de superlucratividade, pretendendo a realocação do lucro, que se chama não rotineiro, excessivo em jurisdições de mercado, isto é, realocá-lo para países de destino e consumo de serviços digitais. A observação do professor Tarcísio, eu desconfio que essa história de realocar para consumo vai beneficiar os Estados Unidos da América. Eu também, consumo de serviços digitais. Como tributar vários projetos, inclusive alguns no Congresso Nacional, para se atingir os lucros extraordinários, mas como nos relatou o professor Tarcísio Magalhães, a ONU, agora querendo fazer uma sugestão mais ampla para abranger a maior parte dos países, está sugerindo retenção de fonte. Por quê? Isso não é comum. Não é, ou seja, essa não é uma prática universalizada. A Europa praticamente não pratica retenção de fonte. Inacreditável. Até outro dia, a França estava tentando. Lá na França, quando o contribuinte paga parceladamente seu imposto de renda, ele está pagando o imposto do ano passado. O francês não admite que, ao mesmo tempo, ele tenha que pagar parcelas do imposto de renda do ano base passado e, ao mesmo tempo, adiantar o imposto de renda devido daquele exercício. Isso não entra na cabeça, só na nossa. Tudo isso nos foi imposto. Ao mesmo tempo, você paga um e paga outro. Então, nós temos mania de antecipar tudo. Nosso fisco é altamente guloso. Por isso, alguns sustentam que essas superempresas da economia digital, como Luiz Roberto Peroba, já pagariam tributos indiretos e retenção de fonte, que nós sempre praticamos. Mas essa é uma discussão a ser feita. Nós contamos aqui entre nós com gente especializada nesse setor, né? Nesta comissão, e podemos, com isto, trazer algumas sugestões originais e mais adequadas para o Brasil. E, por último, quinto, os investimentos não se sujeitam apenas às condições de segurança jurídica e confiança. Isso é básico.
mas dependem ainda da demanda de consumidores, da redistribuição da renda, porque a pobreza extrema limita a riqueza. No ambiente de negócios, a segurança jurídica e a confiança são fundamentais. A observância irrestrita das leis, o devido processo legal, a presunção de inocência. E todos nós sabemos que toda vez que se quebra o Estado de Direito, numa outra área jurídica, o direito é único, tudo repercute no direito tributário. Os senhores se lembram muito bem das operações no mensalão e depois em outras forças-tarefas. E, no entanto, aquela história de teoria do domínio do fato que surgiu no direito criminal, no direito penal, resvalou e caiu dentro do direito tributário. Nós tivemos problemas com isso, empresas nacionais muito fortes e que foram, cujos diretores lá do Conselho Administrativo foram denunciados pelo Ministério Público com a simples observação, teoria do domínio do fato. Os senhores não são presidente do Conselho, diretor de publicidade, empresa nacional, que se estava querendo responsabilizar o presidente por uma decisão de um contador dentro de Pernambuco, eles residindo em São Paulo, teoria do domínio do fato. E isso, vejam bem, chegou até o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos que ir ao Supremo para trancar, num habeas corpus, essa ação penal, na teoria do domínio do fato. Claro que essa não é a minha área, eu estive lá com uma equipe de grandes penalistas, senão nem entraria lá de vergonha, mas eu estive lá discutindo exatamente isso. Então, quando eu digo segurança jurídica, confiança e restrita observância das leis, devido processo legal, isso é fundamental, quer no direito tributário, quer no direito penal. Mas não só. Ninguém investe sem demanda. É necessário ter consumidores. Sem eles, quem compra? Nossa desigualdade limita nossa riqueza. Recentemente, alguém insuspeito, como Armínio Fraga, superliberal, ex-presidente do Banco Central, disse exatamente isso. Por que razão alguém expandiria seus negócios e geraria empregos, como nos ensinou Keynes, se não há retorno? Se os produtos sobrarão nas prateleiras? Jamais. Isso seria suicídio. Estou aqui à sua disposição, às suas ordens. Já falei muito, excessivamente, mas espero, e eu tenho certeza, tenho convicção que essa iniciativa do professor Anchieta foi uma iniciativa muito feliz e que poderá gerar frutos. Há muito que discutir, mesmo sem ambiciosamente se pensar numa reforma constitucional, estrutural do sistema tributário. Há muito a ser feito nas próprias leis ordinárias, nas próprias leis complementares, para melhorar o nosso sistema. Muito obrigada a todos. Professora Misabel, antes de passar a palavra a seus liderados, que dela quiserem fazer uso, eu me sinto aqui como Zagallo, em 1970, e vou fazer aqui, portanto, a escalação dos canarinhos de ouro, aqueles que ganharam o nosso tricampeonato mundial. A comissão criada exatamente para tratar da reforma tributária, sob a presidência de honra da professora Misabel, é a seguinte: para tributos municipais, professores Alessandra Brandão e João Paulo Fanucci, que vejo na tela. Para tributos estaduais, professores Onofre Batista Júnior e Marcelo Jabur. Para os tributos federais, professores Walter de Souza Lobato e Fernando Moura.
As questões de natureza econômica, contábil e de administração, coliderados esse grupo pelo economista, nosso vice-presidente Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e, para temas de alta relevância dentro das divisões federativas, contribuições, professores Ludmila Oliveira e Maísa de Sá Pitombo Delinge. A professora Ludmila está na tela. Para o processo administrativo judicial, professores Tiago Conde Teixeira e Rafael Fratari Bonito, que esteve na tela, saiu há 2 minutos atrás. Para os mecanismos alternativos de relação de litiosidade, professores Leonardo Alvim e Juscelder Cordeiro da Mata. O Juscelder vi aqui na tela. O direito internacional tributário, o professor Tarcísio Magalhães, que está na Europa e está aqui presente. Agradecemos a sua participação, meu caro Tarcísio. Integro este grupo de trabalho aqueles que são componentes do Conselho de Assuntos Jurídicos da Seminas. Este conselho é presidido por João Café Novaes. Integram este grupo os participantes do Conselho de Economia, também da Casa, presidido este conselho por Guilherme Veloso Leão. O Guilherme Veloso Leão está aqui presente. E esta relação do conselho, para fomentar os temas que a comissão for levantando, certamente a coordenação que será exercida, como sempre, e muito bem, pelo nosso vice-presidente Marcos Braffman. Integram ainda esta comissão Paulo Rabelo de Castro, Maria Eulália de Alvarenga, que vi na tela, Esterlino Luciano Campos Medrado, nosso diretor, Paulo Bretas, Vinícius Leôncio, que vi aqui na tela, Fabrício Alves Quirino. Como a equipe é grande e o trabalho é gigantesco, tive o cuidado de nomear 2 secretários adjuntos para fazer o papel de juntada de decisões, de indicações, de textos, para que possamos formar o book, resultado do trabalho. Esta secretaria executiva vai cuidar de atas e relatórios. Nós, para tanto, nomeamos presente aqui o Dalmar Espírito Santo Pimenta e o Matheus Vieira Nicásio, que está aqui no áudio nos acompanhando. Muito bem, a sessão não acabou. Agora vem a palavra livre, evidentemente, aqueles que quiserem falar, o pessoal da casa está me ajudando, porque eu sou meio jurássico para dirigir essa coisa cibernética, mas a palavra está livre, mas eu queria começar pelo Carlos Alberto de Oliveira, que exatamente conduzirá o pessoal da economia e da contabilidade e da gestão naquilo que tenham para levar ao grupo de trabalho. O Carlos Alberto estava na sala, ainda está? Bom, ao que parece, o Carlos Alberto deve ter dado uma fugida. A palavra está livre. Me diga em seguida. Quem é que vai falar? Então, eu vou propor... Cadê o Juscelder? Juscelder, faça o favor, você está com a palavra. Presidente José de Anchieta, professora Misabel, demais colegas, temos a honra de tratar de um assunto tão importante, tão caro para a nossa sociedade, que é um consenso, a reforma tributária. A professora Misabel dispôs de forma muito precisa de que as propostas têm um cerne de aumento de carga tributária, com o argumento de simplificação, mas gera sempre aumento de carga tributária. E fico muito honrado pelo convite a participar desse grupo tão seleto e tratar de um tema que também é muito caro para o nosso sistema tributário, que é a modalidade de meios alternativos de resolução de conflitos em matéria tributária, que é a mediação
e que é um tema extremamente importante. O professor Walter Lobato, que está na tela, diz que a principal reforma tributária é também a reforma do contencioso tributário. Isso é muito importante, a gente trabalhar também a diminuição da litigiosidade em matéria tributária, que isso também soma sobremaneira a todo as atividades econômicas, tendo segurança jurídica e tendo regras claras, a simplificação dessas regras, isso faz com que, e tendo outras formas de resolução desse conflito, também é um ponto, um fator muito positivo. Muito bem. Essas são as minhas breves considerações. Eu passo a palavra ao Guilherme, que dirige o nosso Conselho de Economia. Obrigado, doutora Anchieta. Parabéns, doutora Isabel Derzi, pela excelente aula que nós tivemos aqui. Realmente é um grande aprendizado aqui. Inclusive, eu coloquei aqui nos comentários a sugestão de, se essa apresentação tivesse sido gravada, era muito importante depois ter ela para exatamente compartilhar dentro do grupo, por exemplo, de economia, porque eu acho que é o primeiro passo para exatamente começar a discussão ali internamente e estar trazendo contribuições ao grupo liderado aí pela senhora, né? O que eu queria tentar extrair aí, e até talvez está até relacionado um pouquinho com a liderança aqui do professor Anchieta também, né? De tudo que a senhora colocou, a gente pensar qual que poderia ser a ação coordenada por você e pelo presidente Anchieta, desse grupo, tendo em vista que nós estamos vendo o caminhar desse processo no Congresso, né, num direcionamento de uma união de duas propostas que, como bem colocou a senhora, desrespeita o federalismo, e aí tem uma série de vícios. Ela tem um atraso longo na questão da efetividade, dos resultados dela ao longo do tempo, né? Coisas de 5, 10 anos, aqui entre nós, aí também eu concordo, quer dizer, falando como economista aqui entre nós, falar no Brasil de alguma coisa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é muito escuro, é muito tiro no escuro um negócio desse. Então, eu acho que o que eu tiro de aprendizado aqui de tudo que a senhora colocou, né? Primeiro, a gente tem que tentar uma ação política, presidente, na linha de que nós temos que defender um projeto muito mais restrito, muito mais baseado em leis infraconstitucionais e não mexer com qualquer coisa ligada à PEC, e centrados talvez em algumas questões, como, por exemplo, a questão da cumulatividade, colocada pela professora Isabel, especialmente nas exportações, a questão de créditos tributários sobre investimentos, porque isso ajuda imediatamente na questão da competitividade, talvez um pouco alinhado pela simplificação que ele possa gerar nesse projeto da PIS/COFINS convertida na CBS, e talvez também dentro dessa questão que é um pouco mais complexa, mas essa questão da discussão vamos chamar assim, da legalização dos incentivos fiscais, das renúncias fiscais, quer dizer, dar uma arrumada nessa bagunça, né? Então, assim, é uma primeira visão que eu tive de toda essa aula que eu tive aqui, e eu já fico pensando, meio talvez ansioso demais, assim, qual a ação política, pensando que nós temos aí pela frente aí, talvez 1 mês, 2 meses, 3 meses, se de fato alguma coisa caminhar lá no Congresso, né? Então, como não deixar a gente ter mais um desastre, né? Eu acho que é um pouco nessa linha. Eu não sei se isso é uma pergunta, uma observação, mas eu acredito que talvez a doutora Isabel tenha algumas observações aí, o professor Anchieta também, então vou colocar essas observações aqui da minha primeira visão desse assunto todo, né? Obrigado. Professor Walter Lobato, que está neste momento com seus alunos fazendo estudo na UFMG, na nossa vetusta Faculdade de Direito, a Casa de Afonso Pena, ele estuda a obra de Misabel. Professor Walter Lobato. E, em seguida, o que me parece e percebi, a Misabel quer falar. Ou a Misabel quer falar antes? Não, eu gostaria, senhor presidente, se for possível, falar nesse momento
Pois porque não? aquilo que o doutor Guilherme disse, tão brevemente, foi aquilo que eu quis dizer durante 45 minutos. Parabéns, doutor Guilherme. É isso aí, o senhor foi no ponto. Muito Porque bem. o Congresso, se é verdade, que o que se diz a gente não sabe, mas o Congresso está correndo. Ele vai correr. A União quer fatiar para apresentar alguma coisa. A questão é política. Eu quero dizer, eu fiz reforma tributária. Vai lá colocar aquela fatia do CBS. Então, essa associação, se nós começarmos a pensar demais, fazer um projeto enorme, quando nós terminarmos daqui a 6 meses ou 5, se terminarmos, já o que tinha que sair já saiu. Então, nós devemos nos concentrar nos pontos mais relevantes, Perfeito. e era este o recado que eu queria dar. Realmente, o senhor foi mais claro. E se eu soubesse, eu tinha feito o mesmo resumo em 10 minutos. Muito bem. Eu vou passar a palavra ao Walter Lobato e depois a Ludmila também levantou o dedo. Então, primeiro o Walter Lobato e depois a Ludmila. Caro presidente Anchieta, você é muito rápido, quero cumprimentar a todos aqui, cumprimentar a minha querida professora Isabel. Eu, infelizmente, não pude estar aqui porque estava na sala de aula. São as duas coisas que ela me ensinou a ficar apaixonado na vida, a sala de aula e a advocacia. Então, eu só estava cumprindo o que ela me ensinou, então estou perdoado já de antemão por não estar aqui com vocês desde o início. Só quero dizer que eu já concordaria com a professora Isabel sem ouvi-la, mas como eu já ouvi sobre o tema, eu estou de pleno acordo. Acho que a gente tem que, de fato, como sociedade civil, se movimentar o mais rápido possível. Há um erro dessa questão do fatiamento, além da questão política, de ser o dono da reforma tributária, há um erro muito grave do governo da União de achar que eu vou resolver a minha parte e depois vocês discutam a parte dos estados e municípios. Inclusive, eu vou resolver a minha parte aumentando carga tributária, porque com a alíquota de 12%, não cumulativo para todo mundo, esse aumento significativo da carga tributária da CBS. Mas, além de tudo, ela abre o papel fundamental, ela abre mão do papel fundamental que é dela. A União Federal ela tem que coordenar o federalismo, ajudar na coordenação do federalismo e não ser um adversário do federalismo, como a gente vem vendo em tais propostas. Então, é muito relevante. Eu vejo 3 aspectos relevantes. O primeiro, que nós não iremos desenvolver como país sem combater desigualdade. O sistema tributário é uma das formas de combater desigualdade e de criar crescimento e desenvolvimento econômico. Enquanto a gente não entender de que, num país como o nosso, ele é um instrumento para isso, nós não vamos para frente. O segundo ponto os empresários têm que tomar muito cuidado com as propagandas enganosas. Num a priori, parecer que uma determinada proposta é boa para a economia, não é. Basta olhar o passado. Quando foi instituída a não cumulatividade, a professora Isabel, o professor Geraldo Ataliba me ensinavam que as contribuições tinham uma base alargada, com alíquotas pequenas, já que ela não mensurava a capacidade contributiva. Elas foram aumentando as alíquotas, e aí o empresariado falou: olha, PIS e COFINS está muito caro, 3,65 cumulativo, está acabando com a economia. Governo, por favor, institua o regime não cumulativo nas contribuições. E deu no que deu. PIS e COFINS hoje é muito mais importante do que o ICMS, que era a grande receita dos estados. Portanto, quando lá atrás venderam PIS e COFINS não cumulativo, achávamos nós que era a solução para tudo. De novo, estão vendendo a CBS como solução para tudo, e ela não é. Pelo contrário, ela vai causar um impacto muito grande. Todos os países desenvolvidos estão estudando medidas para que o governo auxilie a atividade empresarial a retomar suas atividades diante do impacto econômico da pandemia. O Brasil está fazendo o contrário. Ele vai onerar a atividade empresarial, supostamente, para passarmos pela pandemia. Lá fora, eles estão buscando compensação de prejuízo, buscando redução de carga, enquanto que aqui
nós estamos estudando aumento de carga tributária. Então, muito cuidado com as propagandas enganosas. A gente precisa aprofundar os temas para saber, de fato, o que falar, e isso é só uma forma de homenagear o nosso presidente Anchieta de ter tomado essa iniciativa. Bom dia a todos e contem comigo. Eu vejo aqui de mãos levantadas, então vou passar a palavra na seguinte ordem: professora Ludmila, o professor Fabrício Quirino, o doutor Cláudio Mota, e vamos encerrar com João Paulo Fanucci Almeida, que é o homem que deu solução tributária para o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Ludmila. Bom dia a todas, bom dia a todos. Não preciso nem falar, já disse isso a professora Isabel, o quanto que me honra estar aqui, fazendo parte desse seleto grupo. Quero fazer uma colocação muito pontual, até aderindo às colocações do professor Walter, que eu acho que foi bem certeiro aí nessa síntese de quais são os pontos que a gente deve se preocupar aqui neste grupo. E eu gostaria de chamar a atenção para o primeiro ponto que o professor Walter trouxe, que é justamente a questão da desigualdade. Como que e ainda neste momento que nós estamos passando, como que a pandemia, ela escancarou uma desigualdade que já era abissal no nosso país. Nós estamos com mais 20 bilionários na lista da Forbes, e a fortuna dos bilionários durante a pandemia cresceu exponencialmente, coisa de 34 bilhões. Então, como que nós estamos num país que as pessoas estão brigando por um auxílio emergencial de R$350 e, por outro lado, nós estamos vendo esse recrudescimento dessa concentração dessa riqueza? Então, é essencial, como norte, esse ponto que o professor Walter colocou, dessa compreensão que é necessário perpassar dentro desse grupo também um estudo sobre essas dinâmicas da desigualdade, e fazendo o gancho também com o artigo que a professora Isabel citou, que eu escrevi em coautoria com o Tarcísio, justamente sobre como este momento ele viabilizou uma percepção de lucros extraordinários que não são fruto, né, de nenhum planejamento dessas empresas, mas por mera situação aí do acaso da gente ter esse isolamento social que acabou viabilizando aí uma série de empresas que trabalham no âmbito digital. É só isso que eu queria comentar. Seguimos Muito em bem. É importante fazer esse trabalho rápido, porque a coisa está caminhando num passo bem acelerado. Obrigada, gente. Eu não citei, mas também levantou a mão o doutor Vinícius Leôncio. Portanto, antes do Fabrício Quirino, Vinícius Leôncio. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. E eu queria colocar um assunto para reflexão. O estoque de dívida tributária hoje da União dos Estados e Municípios ele é de quase 8 trilhões de reais. Ele alcançou, em 31 de dezembro, 7,8 trilhões. É mais que um PIB brasileiro. Todos os projetos de refinanciamento e parcelamentos de dívida tributária implementados no Brasil desde 1990 não conseguiram receber mais do que 4, 5% desse estoque de dívida tributária. E nós que militamos no direito tributário sabemos o porquê disso. Porque foram editadas legislações que, se a guia for carimbada do lado direito, ao invés de ser carimbada do lado direito, a empresa é excluída do projeto. Parece que houve um interesse estatal em não receber e não realizar esse ativo, que é esse estoque de dívida tributário, e preferir administrar esse passivo de dívida tributária, porque é na administração desse passivo de dívida tributária 29 milhões de processos tributários em tramitação hoje no Brasil, e sem nenhuma vontade de resolver efetivamente a questão do passivo tributário, do estoque de dívida tributária, que cresce 2, 3 vezes mais anualmente do que a variação do PIB, IGPM, IPCA, etc., etc. Então, é um assunto que eu queria deixar para reflexão.
Muito bem. Passo a palavra ao doutor Fabrício Quirino. Bom dia a todos, doutor José Anchieta. Primeiramente, agradeço mais uma vez, né, a indicação para poder contribuir. Professora Isabel Derzi, excelente exposição aqui, quero parabenizar. A senhora vai sempre no cerne mesmo, né, professora, nos pontos principais. Eu queria só deixar uma nota aqui, fazendo coro com a doutora Isabel, um ponto bem breve mesmo, em relação o que a gente entende aqui como que não está sendo realmente falado em nenhum dos projetos, como bem destacou a professora Isabel, que é exatamente, além de toda aquela questão que se coloca de manutenção da carga tributária, que vai se manter, na verdade, vai se aumentar, nós sabemos disso, por todos os projetos e as simulações que já se fizeram, uma carga tributária no consumo em 25%, que, repito, já falei isso algumas vezes, é uma alíquota única que só existe na União Europeia, na Dinamarca. Tá? É uma carga tributária sobre o consumo, que vai aumentar ainda mais a tributação sobre o consumo no Brasil, ela vai trazer para o nosso sistema uma regressividade ainda maior. E essa regressividade, que me parece, dentre outros vários aspectos, o pior problema que nós temos na nossa tributação. Então, os projetos apresentam as propostas e não combatem, para mim, o principal problema da tributação brasileira, que é um sistema altamente regressivo, injusto, e mantém ainda questões que deveriam ser combatidas em relação a algumas isenções que não deveriam ocorrer sobre a matriz de consumo, as questões também de não serem tratados em conjunto com as matrizes da renda e de patrimônio, isso vai continuar acarretando, inevitavelmente, uma distorção no nosso sistema tributário e até piorar. Isso é que é o problema. Isso que não está sendo dito. Vai piorar em muito o nosso sistema tributário. É melhor até que ficasse do jeito que está, porque é o argumento de querer simplificar, mas tornar a tributação ainda mais cara, porque vai ficar, e pior, ainda mais injusta e regressiva, é melhor ficar esse pandemônio, esse manicômio tributário, do que piorar ainda o nosso sistema do que ficaria. Uma sugestão, né, breve aqui, e só já vai encerrar, seria adotar, sim, todas as características de um IVA, sim, mas não nos moldes da União Europeia, pegar uma alíquota única, se for possível, mas não essa de 25%, a alíquota dinamarquesa, que eu não vejo possibilidade alguma, né? O Brasil não tem os serviços públicos que a Dinamarca presta, isso é inconteste, mas também se agregar alguns princípios, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem IVA, tem o sistema norte-americano. Eu li em algum lugar até essa semana, alguém falou que é o sistema mais socialista do mundo. Por que não pegar experiências positivas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde se tem a matriz de consumo muito baixa e uma tributação no conjunto ainda menor do que a própria OCDE e a média mundial? Por que não pegar um modelo, sim, do IVA, com as características boas, que a gente não precisa repetir, mas, principalmente, combater o pior mal da tributação, que é a regressividade. Era só isso que eu queria registrar. Obrigado a todos. Aí vai ser um prazer a gente tecer considerações aí ao longo desse trabalho pela presidente Isabel Derzi. Um abraço a todos. Passo a palavra, então, ao Cláudio Mota e, em seguida, ao João Paulo Fanucci. Bom dia a todos. Professora Isabel Derzi, um prazer vê-la novamente. Eu tive o prazer de trabalhar com o professor Sacha Calmon, Euler da Cunha Peixoto, há muitos anos, e a senhora sempre esteve presente nesses momentos. Uma das questões principais que eu gostaria de colocar, até complementando o que o doutor Fabrício falou, como eu resido também na Europa, eu
eu vejo que um dos problemas maiores da nossa tributação é essa competitividade do ICMS, que acaba por trazer uma verdadeira batalha de interesses dentro do próprio país. Ou seja, nós teremos que combater, primeiro, o fogo amigo que nós temos aqui no Brasil, para depois pensarmos num sistema tributário que seja coerente, adequado, justo e progressista, né? Então, o fogo amigo, penso eu, doutora Isabel, a senhora é sempre muito adequada nesse aspecto, é o principal problema que nós temos no país. Ou seja, vamos parar de nos combater, juntarmos forças e gerarmos uma tributação honesta, digna e que seja de desenvolvimento social. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor João Paulo Fanucci de Almeida. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, professora Isabel. Bom dia. Mais uma vez é um prazer ouvi-la e aprender, né? E, evidentemente, eu tenho a grande satisfação de participar mais uma vez dessa comissão. Digo isso porque tivemos a oportunidade, vários estão aqui, de configurar, de participar da comissão tratando da simplificação da legislação tributária do Estado de Minas Gerais, 2015, 2014, salvo engano. E mais uma vez, uma grande satisfação de participar, né, sob a sua batuta, sob o seu comando, sobre esse debate sobre a reforma tributária. Eu faço cor àqueles que me falaram antes, presidente Anchieta, por relação aos pontos destacados, né, questão de revisitar questões de justiça fiscal, simplificação, e faço aqui talvez 2 apontamentos que outrora eu já tinha a oportunidade de fazer, inclusive uma vez no Congresso Nacional, que é muito mais atitude de provocação, e voltado ao contencioso tributário, né? Me lembro que até chamei a atenção quando eu comentei isso com relação aos presidentes, ou melhor, os presidentes, né, do CARF, do Conselho de Contribuintes, me questionaram, quando eu trouxe uma provocação de eventualmente termos um Tribunal Administrativo Nacional, né? Se houver essa adequação, essa configuração de um tributo nacional, e sendo necessário revisitar o contencioso como um todo, por que não pensar também de, em vez de estarem os tribunais administrativos tributários estarem vinculados à Secretaria de Fazenda, aos entes federados, ter algo apartado para tentar buscar um contencioso administrativo, talvez um pouco mais distante, né, das fazendas públicas, para tentar solucionar na esfera administrativa, sempre que possível, de uma forma mais equilibrada, e evitar depois que tenha que desaguar no Poder Judiciário. Mas eu não tenho muito mais a dizer, porque depois que a professora Isabel fala, eu tenho pouco a dizer na sequência, mas é uma provocação que eu faço, muito mais voltado para nós que estamos voltados na advocacia tributária, no contencioso, uma reflexão, uma necessidade que eu acho que nós temos de necessariamente voltar os olhos para o contencioso tributário, não somente no que se refere ao sistema normativo processual tributário, mas também, especialmente, no que se refere à estruturação. É claro que alguns questionamentos podem trazer, por exemplo, aumentar a estrutura do Estado, ter um tribunal à parte, o custo, etc. Mas até onde que, eventualmente, poderia valer a pena, numa busca aí das soluções de uma forma técnica, mais imparcial possível, né? E também para, como disse, né, tirar a sobrecarga do judiciário. Mas é isso, presidente, muito obrigado. A todos, muito obrigado. A missão do Cruzeiro continua, viu? Muito bem, muito bem. Sou-lhe agradecido. Eu vejo de mãozinha levantada a Patrícia Franco na nossa mesa de apoio, mas para ela eu tenho uma pergunta para bem responder ao Guilherme. Esta sessão foi gravada, Patrícia? Sim, está sendo gravada e, além disso, vai ser transformada em vídeo. Ok, está sendo gravada, certamente dela se terá um extrato, e, é claro, é o primeiro trabalho que disponibilizaremos para todo o grupo de trabalho, porque esta é a sua função, e para todos os associados, para que saiba da vitalidade da nossa instituição. Mais uma vez, agradecendo a todos mesmo, mas principalmente... Pois não? Presidente, dá licença, por favor. Eu sou portadora de uma pergunta do conselheiro fiscal, o senhor Nassibietti. Eu posso fazê-la?
Claro, claro, desculpe-me. Ainda há uma pergunta do conselheiro na CIBET. Pode fazer. Doutora Isabel, na CIBET é o conselheiro fiscal da Seminas e pergunta: a carga tributária nominal é mais ou menos conhecida em torno de 36% do PIB. Após consideradas as inadimplências, sonegações, desonerações, incentivos e descontos para parcelamentos periódicos, o que resta de carga real? Bom, professora Isabel. A carga nominal é de 36%, a Fazenda discorda, ela tem apontado 32%, 33%. Esse estudo, descontada a renúncia, a carga em geral nominal, ela é calculada com base na arrecadação, não é com base, esse é um cálculo difícil, né? Quanto seria a carga tributária se não houvesse renúncia fiscal, se todos arrecadassem sem benefícios fiscais. Essa é uma pergunta que tem que ser trabalhada. Quando fizemos uma comissão tributária no estado de Minas Gerais, nós fizemos o cálculo da renúncia fiscal em relação ao PIB mineiro, mas isso depende de estatísticas e cálculos. Em regra, em tese, quando se fala em arrecadação tributária em face do PIB, o que se estima é quanto se arrecadou, quanto entrou para os cofres públicos, em números brutos, em relação ao PIB. E aí se chega a essa conclusão, que é 34% ou 36%. Quanto poderia ser, ou quanto restaria, não sei informar, porque quanto restaria já está computado aí. É o que se arrecada. Aquele pato amarelo que tem lá em São Paulo, e contando por minuto ou por segundo que entra para os cofres públicos, nele se computa... O impostômetro. O impostômetro, ele está computando, é alto mesmo, ele está computando o que está entrando para os cofres públicos. O que está entrando é o que já foi compensado, foi descontado, foi renunciado, o que efetivamente se arrecada. As últimas informações que nós tivemos agora foi de que a arrecadação da União cresceu em torno de 18% nessa época de pandemia. Mas os pedidos de falência, viu, caríssimo, doutora Anchieta, aumentaram em 40% a 50%. De modo que, nesse contexto, em vez de se pensar em aumentar tributo, nós deveríamos estar pensando exatamente o que presidente Biden, pensou para os seus, e a Europa está pensando. O que fazer, o que compensar para revitalizar o setor produtivo, que gera empregos. Isso é uma questão de responsabilidade do governo, séria, né? Agora, na minha opinião, quando se dá 32%, 34%, se fala daquilo que está sendo arrecadado. Muito bem. Bem, chegamos ao fim. Eu agradeço a todos mesmo. Sexta-feira, 10, 11 horas da manhã, já quase meio-dia. Não é fácil. Nós reunimos aqui no Ponto Máximo quase 70 pessoas. Eu agradeço a todos e faço a título de encerramento, proponho a título de encerramento a seguinte reflexão. Montesquieu, quando criou a tripartição dos poderes harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário, não nos afastou. Fora dos poderes constituídos, o que se tem é a sociedade. Mas a sociedade civil organizada, porque povo, uma expressão assim tão genérica, um substantivo assim tão abstrato, povo é apenas uma multidão de ninguém. Quem representa, de fato, os interesses legítimos do povo são as suas instituições. Somos nós,
costumo dizer, e esta pregação quero continuar fazendo, nós representamos o poder moderador, criado no século XIX na França, no século XIX, e, na verdade, só aplicado no Império aqui no Brasil e ligeiramente no Império em Portugal. Benjamin Constant é o criador desse poder moderador. O que proponho com ações do tipo, o que proponho com grupos do trabalho do tipo, é que exerçamos nós, diante da República, diante da Constituição brasileira, exatamente a função de representação do povo que lá não está representado. É o nosso papel exercer esse poder moderador, levando às autoridades esse tipo de projeto, esse tipo de desejo e esse tipo de necessidade, que tem uma só finalidade: resolver o dia a dia da vida das pessoas. Todo mundo nasceu para ser feliz. De certo modo, essa é a nossa contribuição para que alcancemos uma sociedade feliz. E assim, a Asseminas, com 121 anos de serviços prestados, cumpre o seu estatuto social. Muitíssimo obrigado e um bom fim de semana a todos. Mais uma vez, presidente Misabel, muito obrigado por aceitar conosco este grande desafio. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau. Final de semana a todos.